gostaria de fazer uma pergunta aos adventistas do sétimo dia que negam a imortalidade da alma, que dizem, lendo Ezequiel 18, se eu não estou enganado, lá onde vai dizer que toda alma que pecar, esta morrerá. E eles vão dizer que nós não somos corpo, alma e espírito, ou seja, não somos, podemos também entender corpo e alma, né? A parte espiritual, não temos uma parte física e uma parte espiritual. Eles vão dizer que não existe essa imortalidade de uma parte espiritual que há no ser humano. E lendo Ezequiel de forma deturpada, ali, né, interpretando segundo os princípios de Lutero, sola escritura e o livre exame das escrituras, ou livre interpretação das escrituras, eles vão dizer que Ezequiel falando, toda alma que pecar, essa morrerá. Então, logo, Ezequiel estaria dizendo que o ser humano é alma vivente, né? Claro que nós somos alma vivente, mas temos corpo físico e alma espiritual, criada por Deus. Então, o que é que acontece? Eles vão dizer que não existe a imortalidade da alma. E quando nós morremos, enquanto não houver a ressurreição, nosso corpo volta ao pó, né? Nós somos pó e voltaremos ao pó. E também a alma está lá, né? Porque, na verdade, não há uma separação entre corpo físico, né? Entre parte física e parte espiritual do homem. É uma coisa só. Então, está lá aniquilado os dois, né? Podemos dizer assim, morrem os dois, que para eles, na verdade, é uma coisa só. Veja, a pergunta é, no capítulo 17, veja o vídeo até o final, senão você não vai compreender o que eu estou querendo perguntar aqui para os adventistas e também mostrar para os católicos que essa questão de alma mortal e de imortalidade da alma, que é a fé católica, é uma coisa bem distinta uma da outra e é importante para nós. Mateus 17 vai dizer assim, a transfiguração do Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte, a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes e de brancura, e eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com eles. Então veja, eis que apareceu Moisés e Elias. Apareceu. Não é que eles tiveram uma visão somente espiritual. Não é que Jesus teve uma visão espiritual de Moisés e Elias. Apareceram, né? Veja. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Veja, Elias, supostamente para os adventistas, não teria problema, porque Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, então estaria vivo. Veja, então Elias estaria vivo. Porém, o livro do Deuteronômio vai dizer que Moisés morreu, né? Moisés havia morrido. Então, como Moisés poderia ter aparecido aqui conversando com Jesus na transfiguração? Depois você lê esse texto completo, até o versículo 13, e você vai poder ter um deslumbre de tudo o que aconteceu aqui na transfiguração. Mas o que eu queria era isso. Moisés estava morto. Então, como foi que Moisés apareceu juntamente com Elias, conversando com Jesus no Monte da Transfiguração? A pergunta é essa. A resposta dos adventistas do sétimo dia é bem interessante. Eles colocam coisas onde não existe na Bíblia. Carta de Judas, penúltimo livro das Sagradas Escrituras, que está ali pertinho do Apocalipse, não tem capítulo, são apenas 25 versículos. No versículo 9 vai dizer o seguinte, ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, né, com Satanás, e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele,
uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor te repreenda. O que é que isso tem a ver, Denis? Eles vão dizer que Moisés foi ressuscitado aqui, nessa ocasião, nesse momento aqui, em que o arcanjo Miguel, que para os adventistas do sétimo dia é o próprio Jesus, para os adventistas do sétimo dia, Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. E para os adventistas do sétimo dia, dá suporte à mortalidade da alma, ou seja, que a alma espiritual que nós cremos que é imortal, para eles dizerem que ela morre juntamente com o corpo, ou que o ser humano, na verdade, é uma coisa só, é alma vivente, para eles dizerem que a alma morre, eles vão dizer que nesse versículo aqui de Judas, verso 9, que Jesus, que é o próprio arcanjo Miguel, aqui nesta ocasião, mesmo que não seja relatado aqui só diz que eles disputavam a respeito do corpo de Moisés. Então veja, Moisés morreu, como ele estava lá na transfiguração. Então eles vão dizer que nessa ocasião, Jesus ressuscitou Moisés. Nesta ocasião, Jesus havia ressuscitado Moisés. Veja, então, Jesus, antes da sua encarnação, ainda como sendo o arcanjo Miguel, porque para eles, Jesus e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa, lá, no Deuteronômio, podemos dizer assim, lá antes que Moisés entrasse na terra prometida quando morrera, o arcanjo Miguel, ali disputando com Satanás a respeito do corpo de Moisés, e não sabemos o que Satanás queria com o corpo de Moisés. Alguns vão dizer que ele queria usar do corpo de Moisés para ser idolatrado, para ser adorado. Então ali naquela ocasião, Jesus, que é o arcanjo Miguel para os adventistas, teria ressuscitado Moisés. E por isso Moisés apareceu na transfiguração. Só, meus irmãos, que suponhando que tudo isso, toda essa fantasia, esse marabarismo fosse verdade, se realmente, Jesus fosse o arcanjo Miguel, e se realmente Jesus tivesse ressuscitado Moisés lá atrás, por que então o apóstolo São Paulo iria dizer que Jesus é o primeiro a ressuscitar para não mais morrer? Então seria mentira de Paulo. Ou seria mentira de Paulo, ou é mentira de que Jesus é o arcanjo Miguel e de que Jesus havia ressuscitado Moisés para não morrer nunca mais e por esse motivo teria aparecido na transfiguração. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que fala sobre a ressurreição. Veja o que vai dizer a partir do versículo 16. O apóstolo São Paulo diz assim: pois, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. E ainda estáis em vossos pecados. Até aqui tudo bem. Também estão perdidos os que morreram em Cristo, se Cristo não ressuscitou. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Versículo 20. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícia dos que morreram. Primícia, ou seja, primeiro. Primeiro. Com efeito, se por um só homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem.
como primícias, Cristo. Em seguida, veja, aqui esse em seguida denota exatamente que Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Não, Denis, mas teve outras ressurreições. Teve a ressurreição de Lázaro, teve a ressurreição da filha de Jairo, do centurião, ou é de Jairo, né? De Jairo, né? Teve os dois, o filho da viúva, teve aquele moço que caiu na cova onde estavam os ossos de Eliseu e ressuscitou. Essas pessoas, podemos dizer assim, foram reanimadas, retrazidas à vida, ou seja, ressuscitaram, mas voltaram a morrer de novo. Porém, aqueles que serão ressuscitados para não morrer nunca mais, né, ressuscitados pela vinda de Cristo, pela ocasião da vinda, do retorno, da parousia de Cristo, esses ressuscitarão para nunca mais morrer, como Cristo. E Cristo é o primeiro. Veja, 1 Coríntios 15, verso 22. Assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos reviverão. Essa palavra aqui não é muito adequada, né? Tem outras traduções, eu estou com a tradução Ave Maria, outra tradução vai dizer que assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos ressuscitarão. Né? Cada qual, porém, em sua ordem. Como primícias, ou seja, como primeiro a ressuscitar para não mais morrer, Cristo. Em seguida, ou seja, depois de Cristo, os que forem de Cristo na ocasião de sua vinda. Então, ressurreição para não voltar a morrer só depois da vinda de Cristo. Então, quando Cristo vier, nós ressuscitaremos. Então, você pode ver isso também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 12, você vai seguindo a leitura, você vai ver ali São Paulo falando sobre a ressurreição. E vai ficar claro lá que nós só ressuscitaremos quando Jesus voltar, quando Jesus retornar. Então, por que os protestantes adventistas do sétimo dia usam de subterfúgios, principalmente da carta de Judas, no versículo 9, para dizer que Jesus, que para eles é o arcanjo Miguel, ali haveria ressuscitado Moisés. Então, se Moisés foi ressuscitado lá atrás, lá no Antigo Testamento, há mais de 900 anos antes de Cristo, né? Se Moisés foi ressuscitado por Cristo, que para os adventistas é o arcanjo Miguel, lá atrás, São Paulo não diria jamais que Cristo é o primeiro a ressuscitar para não mais morrer e que depois de Cristo serão ressuscitados por ocasião da sua vinda aqueles que pertencem a Cristo. Ao contrário, São Paulo diria que Moisés tinha sido o primeiro a ressuscitar, depois Cristo, e por ocasião da vinda de Cristo, nós, os que cremos em Jesus. Então, fica aí a pergunta, né? Ou seja, isso aqui desmascara essa questão da imortalidade, ou melhor, da mortalidade da alma, né? Desmascara isso, desmascara completamente. Então, para dar subterfúgio, para dar argumentos, eles ainda vão dizer que quando Jesus diz ao bom ladrão na cruz, né? Porque o bom ladrão vai dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai dizer assim: eis que eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, demonstrando que a alma imortal daquele homem, daquele ladrão que falava com Cristo, logo após a sua morte, que seria naquele mesmo dia, se encontraria com Cristo na glória. Para negar a imortalidade da alma, eles vão dizer, vão deturpar a Bíblia, traduzir a Bíblia, colocando a vírgula em um local totalmente distinto daquilo que está na frase. Eles vão dizer que Jesus diz assim: quando o bom ladrão diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, eles vão dizer assim, ó, que Jesus falou da seguinte forma: eis que eu te digo hoje. Ou seja, eis que eu te digo hoje. Pronto, acabou. Estarás comigo no paraíso. Futuro.
ou seja, depois que ressuscitasse. Não era a alma daquele ladrão que se encontraria com a alma espiritual de Cristo, que não foi abandonada na mansão dos mortos, né, pelo Verbo eterno, que na união hipostática está unida e sempre esteve ao seu corpo físico e à sua alma espiritual, porque ele é Deus e ele pode fazer isso, né? Sua alma humana. Então aquela alma do bom ladrão não se encontraria com Cristo, o Verbo eterno, naquele mesmo dia, né? A alma imortal, a alma viva, espiritual. Para negar isso, para negar a imortalidade da alma, eles vão dizer a frase de forma deturpada. Eles vão dizer que Jesus disse assim: eis que eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no meu reino, estarás comigo no paraíso. Esse estarás comigo no paraíso para denotar que Jesus afirmava para aquele bom ladrão, naquele dia, que um dia ele seria ressuscitado e estaria com Jesus na eternidade. Infelizmente, meus irmãos, é isso que nós vamos vendo, colhendo do protestantismo. E eu gostaria que você lesse esses textos com atenção e conseguisse perceber aí, né, o sofisma, né? Aí vamos dizer assim, que a manobra das escrituras para dar subterfúgio, para dar vazão a uma doutrina que não é a doutrina cristã genuína católica. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.